La paix du Seigneur à vous tous, mes frères et sœurs, A paz do Senhor a todos meus irmãos, mes amis, meus amigos, vous qui nous regardez en ce moment, vocês que estão a nos olhar neste momento, que la grâce que a graça et la paix de notre e a Seigneur paz do nosso Jésus-Christ Senhor Jesus Cristo soient avec vous. esteja com você. Où que tu te trouves, Aonde você se encontrar, dans les quatre coins de la nos terre, quatro cantos da terra, que la paix de Jésus soit avec que a toi. paz do Senhor Jesus Cristo, Le nom de Jésus-Christ, o nome de Jesus il est Cristo, au-dessus de tout le ele nom. está acima de todos os nomes. Je remercie Dieu Eu agradeço a Deus de m'avoir donné encore de ter me dado mais un uma jour de vez vivre. dia de vida. Je remercie à Dieu Eu agradeço a Deus de m'avoir donné de ter me dado l'air que je respire, o ar que eu respiro, qui est dans mes poumons. que está nos meus pulmões. Je te garantis une chose aujourd'hui, Eu quero te garantir algo que hoje, Dieu, que Deus, il est le seul ele é o único qui ne va pas t'abandonner. que não vai te Tout le abandonar. monde peut t'abandonner, Todos podem te abandonar, mais Dieu, mas Deus, il ne t'abandonnera jamais. ele nunca te abandona. Alors je t'invite en ce moment, Então eu quero te convidar nesse instante, toi qui vas être connecté você que vai se conectar avec nous conosco en ce moment précis, neste momento preciso. nous allons adorer Nós Dieu vamos ensemble. adorar a Deus juntos Nous allons le louer e ensemble. vamos louvá-lo juntos. Et je t'invite E eu quero convidá-lo à inviter tes amis, a que você convide seus amigos, ta famille, a tua família, toutes proches. os teus próximos. Partager cette culte Compartilhe esse culto ensemble avec ton junto entourage com todos que estão ao pour seu que nous redor, puissions louer Dieu para ensemble que junto louvamos a et Deus écouter sa parole ensemble. e escutamos juntos a sua Dieu a palavra. préparé quelque chose pour toi aujourd'hui. Deus, ele preparou para você algo Il ne faut hoje pas manquer cela. e você não pode perder isso. Maintenant, je t'invite Agora eu quero convidá-lo à fermer tes yeux a que você feche seus et olhos prier ensemble avec e moi junto conosco você ore pour cette culte ensemble. para este culto juntos. Seigneur Dieu, mon Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils Jésus-Christ, no nome do teu filho Jesus je te rends Cristo, grâce. eu te rendo graças Je te remercie, Seigneur, e eu te agradeço pour la vie de mon ami pela vida do meu amigo qui m'écoute en ce moment que neste momento me escuta et qui me regarde. e que está me olhando. Merci pour la vie, Seigneur, de cette personne. Obrigado pela vida desta Je te pessoa. remercie pour la vie de ton Eu peuple, te agradeço pela vida do teu povo, pour la vie de ta famille, pela vida de tua família, pour la vie de mes frères et sœurs en pela Christ vida dos Jésus, meus irmãos e irmãs em qui Cristo sont Jesus, unis ensemble avec que moi estão unidos junto pour comigo t'adorer aujourd'hui. para te adorar. Seigneur Dieu, mon Père, Senhor Deus Pai, tu es notre Père. tu és o nosso Il Pai n'y a que toi pour nous aider. e só existe você para nos Et je te ajudar. demande en ce moment, E eu quero te pedir neste momento, prendre le contrôle toma o controle de cette culte, deste culto, prendre le contrôle toma o controle de la vie de cette personne, da vida desta, de la vie de mes frères et sœurs, da vida dos meus irmãos, de la vie de mon ami irmãos, dos meus qui est amigos connecté en ce moment. que estão conectados. Et je te demande, Papa, E eu quero te pedir, dirige Pai, notre vie te dirigir de la manière que tu le veux, da forma que quiser, au nom de Jésus-Christ. no nome de Jesus. Et je te demande, Père, Eu quero te pedir, Pai, arrache de nous, de arrancar de en nós, ce moment précis, neste momento exato, l'esprit de mort. todos os espíritos de Arrache l'esprit de mort arranca todo espírito de morte de la vie de cette da personne. vida desta pessoa. Retire de nous, Seigneur, Arranca de nós toute barrière, toda barreira, tout blocage, todo bloqueio, toute situation toda situação qui éloigne cette que personne de toi. afasta essa pessoa de Que ti. cette personne puisse être libre aujourd'hui Que essa pessoa seja pour liberta t'adorer, para te adorar, pour clamer à toi, para clamar a pour ti, te louer para te au louvar. nom de Jésus-Christ de No Nazareth. nome do Jesus Cristo. Seigneur Dieu, Senhor tout ce Deus, qui va être passé aujourd'hui, tudo o que vai acontecer je neste dépose momento, entre tes mains. eu quero depositar entre
Sois le maître de cette culte. Seja o mestre deste culto. Sois le maître de ma vie. Seja o mestre de mim. Sois le maître de la vie de mon frère, de ma Seja o soeur. mestre da vida do meu Sois irmão, le maître de la vie de mon ami. Seja o mestre do meu amigo. Et qu'aujourd'hui, Que hoje il y a quelque chose de différent exista algo dans la vie diferente de tous ceux qui vont être connectés na avec vida nous. de todos que vão se conectar. Au nom du Père, No nome do Pai, au nom du Fils do Filho et du e Saint-Esprit. do Espírito Santo. Amen. Amém. Amen, mes frères et sœurs. Amém, meus irmãos. Je rends gloire à Dieu, Eu rendo graças a Deus. car Dieu nous a renouvelé la vie Pois aujourd'hui. Deus nos renova nossas vidas cada vez. Chose que les hommes ne sont pas capables de faire. Coisas que o homem não são capazes Chose de que fazer. moi je ne suis pas capable de faire. Coisa que eu não posso fazer. Et que personne d'autre. E que ninguém pode Il n'y a que fazer. Dieu qui peut faire E cela. só Deus pode En fazer. Jésus-Christ de Em Nazareth. Jesus Cristo de Nazaré. Je t'invite de préparer ta Bible Eu quero convidá-la a preparar parce que sua nous Bíblia, allons lire aussi la parole de Dieu. porque nós também vamos fazer leitura Et da je Bíblia. t'invite maintenant E eu quero convidá-lo de neste louer le momento, Seigneur avec nous. de louvar ao Senhor junto conosco. Le groupe de louanges va chanter en O ce grupo moment. de louvor vai louvar neste momento. Nous allons écouter notre sœur Kelly et E a nossa Kéline. irmã Kelly e Keline. Vous aurez beaucoup de surprises aujourd'hui. E vocês vão ser surpresos por Et muitas louer avec coisas. nous. E louem conosco. Et Dieu va vous bénir. E Deus vai vos Au nom de Jésus-Christ. abençoar em nome de Jesus. La sœur Kelly et Kéline. Nous saluons l'Église avec la paix du Seigneur. Amen. Amém. Aleluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je me tiens là en ta présence et le ma voix pour crier ton nom, proclamer ta grandeur. Aleluia. Sois mon rocher, ma forteresse, je cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissante en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi j'élève
dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Touché par toi, 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 touché par toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre Seigneur, il est bon. Il est digne d'être glorifié. Il mérite d'être loué. Car il est bon. Il nous a tout donné. Il nous donne la vie chaque jour. Il nous renouvelle chaque jour. Il nous donne l'air qu'on respire chaque jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, soyez loué aujourd'hui à travers celui qui te loue en ce moment. Nous sommes unis en toi, Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur, mes frères et sœurs. Adorons le Seigneur depuis votre maison. Sous la pression, sous la tension, Alléluia. je reviens vers nouveau. Alléluia. Je renonce à mes propres voies. Je un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que Faz de mim uma veux que je sois. Aquilo que bem queres. J'ai rien à offrir, Eu não tenho nada si pra oferecer. tu m'as tout donné. Jesus, tu me J'ai deste tudo. donné ma vie, par un nouveau. Faz transbordar em um vento um vinho novo. Sous la Alléluia. pression, E na pressão, sous la tension, e na tensão, fais un vin nouveau. faz novo vinho. Aleluia. Je renonce à Eu renuncio mes propres a voies. meus próprios caminhos. Trace un chemin E tu faça um caminho novo. trace un chemin nouveau. Retraça um caminho novo para mim. De moi
Déporter ma vie. Faz minha vida transformar Fais de novo. déporter ma vie. Faz minha vida um vinho novo. Fais déporter ma vie. Comme un nouveau. Faz transbordar de mim. Nouveau. La Alléluia. puissance est Eu nouvelle. vim a Il novo. y a la liberté. Gloire à Dieu. Le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes. Eu vou deixar Ce nouveau en para que o moi. novo fogo queime em mim. Quand le vin est nouveau, la Alléluia. puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes. Eu vou deixar as antigas flamas En moi. e o novo fogo vai me queimar. Aleluia, glória. Alléluia, Jésus. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné, déborder ma vie, un nouveau. Fais déborder ma vie, un nouveau. Aleluia. Fais déborder ma vie, un nouveau. Alléluia. Aujourd'hui, ta vie va être transformée. Dieu va changer toutes choses dans Deus ta vai vie. mudar todas as Tu coisas. seras comme un vin E nouveau. você será como um vinho novo. Alléluia. Louons l'Éternel. Il mérite d'être adoré. Depuis de chevaux, nous sommes unis en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une grâce en mon cœur traverse le Tem feu. uma graça que atravessa meu Une autre coração. voix quand tout semble autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais Na et qui je diferença do deviens, que eu era, do que eu je sou. sais que je ne serai jamais Eu seul. sinto que nunca vou Tu estar es só. avec moi dans le feu. Deus À está mes côtés, comigo e ao meu et lado. tes
Alléluia. Je sais que tu es là. Alléluia, Senhor. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Seigneur, il est bon. Glória a Deus, o nosso Tout ce Senhor, que Ele é Dieu bom. fait E tudo que Deus faz est bon. é bom. Tout ce que Dieu décide Tudo o que Deus decide est bon. é bom. L'amour de Dieu O amor de Deus dans ta vie na sua vida, dans ma vie, na minha vida, est tellement grand é tão grande qu'il n'y a pas de mots que não existe uma pour palavra le dire. para dizer. Parce que para la Bible expressar. dit Porque a Bíblia assim diz que Dieu nous a que aimés Deus, Ele nos amou avant antes la fondation du a monde. criação do mundo. Et Dieu nous a E Deus, prédestinés Ele nos predestinou pour être son enfant, ses para enfants, sermos seus filhos en adoptive em adopção en Jésus-Christ. em de Jesus Nazareth. Cristo de L'amour Nazaré. de Dieu est O grand. amor de Deus é grande. Gardez cet amour dans ton cœur. Guarde esse amor no seu Quoi coração. qu'il arrive, O que acontecer, Satan ne peut pas t'enlever Satanás cela. não pode tirar isso. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, mes Meus amis, irmãos e meus amigos, vous qui participez avec nous, vocês que estão participando conosco, je vous invite eu quero convidá-los à ouvrir votre a abrir Bible. as suas Bíblias. Si tu n'as pas de Bible, Se você não tem Bíblia, suive la lecture avec moi. siga a leitura comigo. Je vais lire Eu quero ler et il y aura la traduction aussi en portugais. e haverá tradução em português Et vous também. pouvez écouter. E vocês podem escutar. Dans le livre de Ésaïe, No livro de Isaías, c'est la lecture officielle de cette culte. é a leitura oficial deste culto. Ésaïe, Isaías le chapitre 55, 55, à partir du verset 13 a partir do verso 13. jusqu'au 3. 55 do 13 ao Jusqu'au 3. de 1 ao 3. Voici du 1 au 3, oui. Ah. Voici la parole de Dieu. Je Assim. répète, Ésaïe chapitre 55, Isaías 55, à partir du verset 13. a, Non, pardon, excusez-moi. Ésaïe chapitre 55, le verset 1 jusqu'au 3. verso 1, Isaías 55, do 1 ao 3. Amen. Amém? Voici la parole de l'Éternel. Assim diz a palavra do Senhor. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prête l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. A vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiros, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto de vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi.
Amen. Amém? Seigneur Dieu, Père, Senhor Deus Pai, je te remercie, Papa, eu quero te agradecer pour ta parole, mon Dieu. pela tua palavra. Ta parole est le boussole que nous avons a sur tua cette palavra é terre. a bússola que temos Et je sobre te a remercie, terra. Seigneur, pour E eu cela. quero te agradecer por isso. Continuez à parler avec nous. Continue a falar Continuez à nous conosco. directionner. Continue a nos Au direcionar. nom de No nome Jésus-Christ. de Jesus Cristo. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e vous qui nous irmãs, regardez, a vocês que estão je vais vous dire une nos olhar, chose. eu quero dizer algo que nous sommes confinés à la nós maison. estamos em quarentena em casa. Le monde s'est E arrêté, o mundo inteiro parou. mais l'Église Mas a igreja, n'arrête pas. ela não para. Le monde s'est O arrêté, mundo parou, mais l'Église ne pas mas arrêté. a igreja não parou. Même confinés à la maison, Mesmo em nous quarentena, em continuons à louer nós l'Éternel. continuamos Nous a continuons louvar à o prêcher Senhor. l'évangile Nós de continuamos a Jésus-Christ. pregar o Et nous evangelho. continuons à adorer le E nós Seigneur. continuamos a adorar. Nous allons l'adorer E nós vamos adorar avec le chant, com louvor, le louange, com louvor, les adorations, com adoração, avec notre vie. com as nossas próprias Nous vidas. continuerons à E louer. nós vamos continuar Dans le a nom de louvar. Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Notre groupe de O louanges nosso grupo de louvores, est confiné à la maison. eles estão confinados em Mais casa. même confiné à la maison. Mas ainda que eles estão em quarentena Ils ne na sont casa pas delas, arrêtés. elas não pararam. Et maintenant, E agora, nous allons écouter nós vamos escutar notre groupe de o louanges nosso grupo de louvor confiné à la maison. confinado Mais em ils casa, continuent à louer mas l'Éternel. louvando ao Senhor. Nous allons écouter Nós maintenant vamos escutar notre sœur a Raquel nossa irmã Raquel et la sœur e a Shirlene. irmã Sirlene. Notre groupe de louanges, O nosso grupo de louvor, ADD Inante, ADD qui va Inante, louer le que Seigneur vai maintenant. louvar ao Senhor Pour la gloire para a et glória l'honneur à notre e Seigneur louvor do Jésus-Christ. seu nome. Amen. Amém. Louons avec nous. Louve conosco. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Iremos cantar esse hino, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Acalma tua alma angustiada, Deus está vendo tudo e vai responder. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. Melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Parem de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá força pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adoras, Deus vai respondendo. Enquanto tu adoras, Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tua hora, Deus cuidando está. Você não entende agora, mas amanhã vai entender.
a força pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus vai respondendo. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da sua vida. Olha, não precisa mais. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Deus cuidando está. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Alléluia. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu Glória pour a cette Deus louange. por esse louvor. Cela nous montre Isso mostra que rien ne peut pas arrêter nada pode un véritable parar adorateur. verdadeiro Celui qui adorador. adore Dieu Aquele que en adora a Deus esprit, em espírito, avec sa vie, com a sua avec ses vida, pensées, com o seu avec pensar, tout son être. com todo o Il seu n'y a ser. rien qui peut t'arrêter Nada pode d'adorer te ton parar Dieu. de adorar teu Ni Deus. la maladie, Nem a ni doença, le coronavirus, nem o coronavírus, ni aucune maladie, nenhuma ni doença, l'histoire nem que história. Satan peut inventer. Satanás pode até Contre ta inventar vie. contra a tua Jésus-Christ est dans le barque vida. avec toi. Jesus, ele está no barco com Jésus-Christ você. est dans la barque avec toi. Jesus, ele está no Jésus-Christ barco. est dans la barque avec toi. Jesus está no barco Je com te você. garantis. Eu te garanto Une vie en Jésus-Christ de uma Nazareth. vida em Jesus Cristo de Nazaré. Voilà ce que nous devons faire. Aí está o que Nous devons devemos continuer fazer. à louer. Nós devemos Nous devons continuar continuer à adorer. adorar Dans le nom de Jésus-Christ. no nome de Jesus. Je rends grâce à Dieu Eu rendo pour graças la vie de a la Deus sœur Raquel pela vida da et irmã la vie de la Raquel, sœur pela Shirlene. vida da irmã Qu'ils Shirlene, continuent à que louer. continuem Continuez les sœurs continuem à adorer notre Dieu, a adorar o à nosso Deus, glorifier son a nom. glorificar Car o il seu est nome, bon. porque ele Et é Dieu bom. prendra E soin de Deus vous. toma conta Au de nom de você. Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e l'amour de irmãs, Christ, o amor de Cristo, il est en nous. ele está dentro de nós. Personne ne peut pas nous enlever cela. E ninguém pode tirar isso. L'amour de O Jésus-Christ, amor de Jesus il Cristo, est à l'intérieur ele de toi. está em nosso interior. Satan peut t'enlever toutes choses. Satanás, ele pode retirar tudo de você. Mais l'amour de Mas Jésus-Christ, o amor de Jesus il ne Cristo, peut pas toucher. ele não pode Parce tocar, qu'il est à l'intérieur porque de ele toi. está no seu C'est lui interior. qui l'a planté. Aquele que implantou, C'est Dieu foi lui-même Deus qui ele l'a mesmo. planté à l'intérieur Que de toi. implantou isso no seu Et ce que interior. Dieu fait, E o que Deus faz, Satan ne peut pas toucher. Satanás não pode tocar. Amen. Amém? Je veux te dire une chose Eu aujourd'hui. quero te dizer algo hoje. Hier, Ontem, j'étais dans le culte de la DDI Paris. eu estava no culto da Dendê Et em je dis une Paris. chose, E eu falei algo. et je vais te le répéter E eu aujourd'hui. quero repetir a você Ce hoje. n'est pas ton passé Não é o teu passado qui va déterminer que vai determinar ton futur. o teu futuro. Non. Não. Mais qui va déterminer ton Mas futur? quem determinará o seu futuro C'est toi-même. é você mesmo. À partir A d'aujourd'hui, partir de hoje, selon segundo la décision a decisão que tu vas prendre, que você vai tomar, selon le chemin segundo o caminho que tu vas que prendre você vai tomar et suivre, e seguir. si tu prends le chemin Se você tomar o caminho étroite, estreito, cela va t'amener isso vai te levar en Jésus-Christ. em Jesus Et Cristo. la Bible a dit E a Bíblia que diz Jésus, il est que Jesus le chemin, la vérité et o la vie. caminho, a verdade, Et a que vida. nul ne peut arriver au E Père ninguém pode chegar ao Pai sans passer par lui. sem passar por Ele. Si tu t'es uni en Se Jésus-Christ, você se aliança com Jesus, tu as le salut garanti. você tem a salvação garantida. Qui te garantit le salut? Quem é que te garante a C'est salvação? Dieu qui te garantit le É salut. Deus que te
garante en Jésus-Christ de em Nazareth. Jesus Cristo de Si tu Nazaré. te unis en Se Jésus-Christ, você se une a Cristo, tu n'as plus besoin de craindre rien. você não precisa temer Parce que mais nada, Jésus prend de soin de porque toi. é Jesus que toma conta de você. Ton avenir O teu futuro ne dépend pas de ton passé. não vai depender do teu Ton passado. passé ne décide pas pour Teu ton avenir. passado não vai decidir Mais o c'est teu ton union mas a tua união en Jésus-Christ de Nazareth. em Jesus Cristo de Cela Nazaré. déterminera ton É futur. isso que vai determinar o Selon la seu décision segundo a que tu decisão vas que prendre. você vai tomar. Mes frères et sœurs, Meus irmãos mes amis, e meus amigos, il n'y a rien dans ce monde não há nada neste mundo sans sacrifice. sem sacrifício. Il y a un sacrifice à faire. E tem sacrifício a ser Si feito. tu aimes le monde, Se você ama o mundo, la parole de Dieu dit que tu es ennemi de Dieu. a palavra de Deus diz que você se torna inimigo de Mais Deus. si tu hais le monde Mas se você abandona o mundo et tu acceptes Jésus e você aceita et Jesus tu sacrifies ta vie du e monde você sacrifica a sua vida pour mundana vivre en Jésus-Christ para viver com Jesus en Cristo accord à la parole de Dieu, de acordo com a palavra de le Deus, salut te garantit. a salvação te é garantida. Ce moment de confinement, Esse momento de quarentena, je te dis une chose, eu te digo algo. c'est le moment de renouveau, É um momento de c'est le renovação, moment de changement, um momento de mudança, de transformer, de transformar, de se demander de perguntar a si si la vie que je mène aujourd'hui se a vida que eu estou levando est agréable à Dieu, é agradável a de se Deus, poser la question de se perguntar a si et próprio te demande à ton cœur, e perguntar ao seu coração qu'est-ce que je sacrifiais dans ce monde? o que foi que eu sacrifiquei neste Il mundo. n'y a rien gratuit. Nada é gratuito. Le salut est gratuit, A salvação sim é gratuita. mais pour arriver au Mas salut, para chegar à salvação il y a un prix à payer. tem preço a pagar. Ne vous trompez pas. Não se engane. Le salut, c'est A gratuit. salvação ela é C'est gratuita. totalement É gratuit. totalmente gratuita. Mais pour arriver au Mas salut, para chegar até a salvação il y a un prix à payer. existe preço a Il y a pagar. un processus à Tem suivre processo a qui seguir s'appelle sacrifice. que se chama sacrificar. Je sacrifiais le Eu monde sacrifico o mundo et je vis en e eu Jésus-Christ vou pour viver Dieu. em Jesus Cristo para Deus. C'est le moment de revenir à É la o momento source de voltar à fonte et demander pardon à e Dieu pedir perdão a et Deus revenir à lui. e voltar a Ele. La parole de Dieu nous dit qu'il a A fait une alliance palavra avec de nous. Deus diz que Ele fez uma aliança Cette com alliance-là, elle est valable en e Jésus-Christ. essa aliança só é válida em Jesus Mais Cristo. seulement Mas si somente je sacrifiais le se eu monde sacrificar o mundo pour vivre en para Jésus-Christ pour viver em Dieu. Jesus Cristo para Deus. Amen, mes frères et Amém, sœurs. meus irmãos e irmãs. Dieu, il a tant Deus de bonnes ele choses pour nous. tem tantas boas C'est lui qui se donne para en nós. Jésus-Christ. Aquele que se entrega a Jesus Tu Cristo. n'as rien à perdre. Você não tem nada a perder. Tu n'as rien à Você perdre. não tem nada a perder. Regardez ton âge aujourd'hui Olha a tua idade hoje et demande-toi, e pergunte a si mesmo: qu'est-ce que ce monde m'apporte? o que foi que este mundo me Qu'est-ce deu? que je gagnais dans ce O que monde? foi que eu ganhei no mundo? Même le milliardaire, Até milionário. ceux qui sont riches, Aqueles que são ricos. rien de cette terre ne leur manque pas. Nada nessa terra não falta a eles. Mais malgré tout cela, Mas ainda com tudo isso, il y a des suicides tem suicídio de no meio milliardaires, de de milionários, personnes riches. pessoas ricas. Mais pourquoi? Mas por que é Pourquoi une personne riche Por que doit é que uma se suicider? pessoa rica se suicida? Il lui manque quelque chose. Porque falta algo. Et cette chose qui lui manque, E essa coisa
coisa que está faltando, La richesse de ce monde ne peut pas lui a donner. riqueza deste mundo não pode dar. La famille qu'il a dans cette terre ne peut pas lui A donner. família que ele tem na terra não pode dar. Tout l'argent qu'il a ne peut pas lui Todo o donner. dinheiro que essa pessoa tem não Personne ne pode peut dar. pas lui donner. Ninguém pode dar. Il y a un seul Só tem qui a descendu du que ciel desceu do céu, en chair et en os, carne e qui a osso, payé le prix de tes e péchés, que de mes pagou péchés, o preço do teu e pour meu te pecado, relier à Dieu, para te ligar com pour Deus, te faire une alliance para avec fazer Dieu. uma aliança de você. Il s'appelle Jésus-Christ de Ele se chama Nazareth. Jesus Cristo de Il Nazaré. te manque Jésus-Christ O que te véritablement falta é Jesus Cristo dans ton verdadeiramente cœur. dentro de seu coração. C'est ça qui est le vide É que isso tu as en que é o toi. vazio que você Tu tem. ne sais pas ce qu'il te manque, Você não sabe o que está faltando. mais il te pra manque você. une alliance avec Mas Jésus. está faltando uma aliança, Une véritable uma communion. verdadeira comunhão Et com c'est Ele. le moment E d'aujourd'hui no dia de hoje, qu'il faut chercher é que cette você tem alliance. que procurar essa aliança. Dieu ne fait pas d'exception des Ele personnes. não faz acepção. de Dieu ne pessoas. rejette personne. Ele não rejeita ninguém. Quoi que tu as fait dans tes O passés, que você fez no passado, quoi que tu as pu faire aquilo que você fez no jusqu'au passado, jour d'aujourd'hui, até o dia de hoje, avant le début de cette culte, antes do início deste culto, Dieu te pardonne. Deus, Ele te Il y a perdoa. le bras ouvert. Ele tem os Et il braços abertos. t'attend de retour. E Ele te espera de volta. Mais tu dois faire quelque Mas chose. você tem que fazer algo. Tu dois faire un Você tem sacrifice. que sacrificar. D'abandonner le De monde. abandonar o mundo. Et vivre en E Jésus-Christ. viver em Jesus Cristo. Pour Dieu. Para Deus. Meurs pour le monde Morra para spirituellement. o mundo Et espiritualmente. vive pour E Dieu viva para Deus. en Em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Ne vous trompez pas. Não se engane. Le bonheur de ce monde, A felicidade deste mundo il y a un fin. tem um fim. Oui, Sim. il y a de bonheur dans ce monde. Existe felicidades neste mundo. Mais le bonheur de ce monde, Mas a felicidade deste il y mundo a un fin. tem um fim. Mais le bonheur en Mas Jésus-Christ, a felicidade em Jesus Cristo, il est éternel. ela é eterna. Il n'y a pas de fin. E ela não tem fim. Ce que Dieu fait, O que Deus il n'y a faz pas de fin. não tem fim. Mais Dieu, Coloque Deus en première place em prioridade dans ta vie. na sua vida. Et tu verras E você vai la ver gloire de a Dieu glória de Deus dans ta vie. na tua vida. Maintenant, Agora, preste attention. preste atenção. Pour arriver à tout ça, Para chegar a tudo tu isso, dois décider você tem que decidir de changer, de mudar, de transformer. de se transformar. Mais comment je vais Mas transformer? como eu vou me transformar? Je vais parler avec Dieu. Eu vou falar com Dieu, il est à l'écoute de toutes E Deus personnes. está à escuta de todas. Tu peux même lever les yeux Você pode até levantar seus et olhos parler avec e Dieu. falar com Deus. Tu peux rentrer dans ta Você chambre pode entrar lá no seu et quarto fermer la e porte fechar a porta et parler avec e Dieu. falar com Et Deus. dire, Seigneur E Dieu, diz, Senhor j'ai Deus, entendu parler de eu toi, escutei falar de ti, mais je ne te connais pas. mas eu não te Mais à conheço. partir Mas d'aujourd'hui, a partir de agora, je veux te eu connaître. quero te Tu conhecer. peux même aller jusqu'à dire, Você pode até chegar a si tu dizer, existes vraiment, se tu existe comme les gens verdadeiramente, parlent, como as pessoas je falam, veux te connaître. eu quero te conhecer. Aide-moi à te Ajuda-me connaître. a te conhecer. Et Dieu va apparaître. E Deus vai Et aparecer. Jésus-Christ E Jesus Cristo va te rencontrer. vai te encontrar. Comme il a rencontré Como ele encontrou Paul Paulo dans le chemin no caminho de Damas. de Damasco. Et à partir de ces E jours, naquele dia, ta vie va transformer. também a tua vida vai Et tu dois transformar. sacrifier Então você tem que le sacrificar bonheur des choses de ce monde a felicidade que esse mundo et prendre te dá. Jésus E pegar Jesus comme ton unique como teu único bonheur. felicidade. Et il va te rendre E heureux. ele vai te fazer feliz. Il va te donner la joie. Ele vai te dar Il aquela va te donner alegria, la paix. aquela paz Toi et ta famille. para você e toda a Et sua tout ce família. que Dieu va te E donner, tudo que Deus vai te dar, tout ton entourage todo o seu redor, va en profiter. vão aproveitar. Ils vont trouver quelque chose Eles en vão toi. achar algo em você.
qui est différent. que é diferente. Parce que l'amour de Porque Christ o amor de Cristo va s'installer ela vai se instalar à l'intérieur no de seu interior. Amen. Amém. Il faut faire quelque chose. Tem que fazer algo. Transformation. Transformação En em Jésus-Christ, Jesus Cristo. abandonner le monde. Abandone o mundo. Ton passé O teu ne passado décide pas ton futur, não pode decidir teu futuro. mais selon le chemin Mas segundo o caminho que tu vas prendre que você vai tomar et suivre, e seguir, je te eu te conseille conselho de prendre le de chemin tomar o qui caminho est que Jésus-Christ, é Jesus qui va Cristo, te que conduire vai te conduzir dans le bon no pâturage bom pasto et prendre la vie e tomar a qui est vida que é Jésus-Christ, Jesus qui va Cristo, t'emmener dans la que gloire vai du te Père. levar na glória dele. Amen. Amém? Ce que tu viens d'entendre, O que você escutou c'est nesse l'avant-goût. momento é Dieu a préparé quelque chose pour toi aujourd'hui. porque Deus preparou algo para Le você. message d'aujourd'hui, A mensagem de ce hoje n'est pas moi qui va te le donner. não é eu que vou Moi, ce que je dar. te dis maintenant, O que eu te digo agora c'est ce que Dieu prépare pour toi. é o que Deus está C'est pour preparando te dire de para você. prêter l'oreille É para te dizer que você tem que prestar à entendre le ouvir, message a escutar a que mensagem Dieu a pour toi que aujourd'hui. Deus tem para você hoje. Gloire à Dieu pour cela. Glória a Deus por isso. Aujourd'hui, le message Hoje a mensagem va être donné vai ser dita par notre diacre pelo nosso diácono Dwayne. Duane. Et Dieu a préparé quelque chose E pour toi. Deus preparou algo Ne para laisse você. rien. Não deixe te nada distrait. te distrair, Prête attention mas faça atenção à chaque détail a cada que detalhe Dieu va te parler que Deus vai te aujourd'hui. falar hoje. À travers la bouche Através da boca de son serviteur. do seu À servo, travers la bouche de son através enfant. da boca de seu Que filho, lui-même a choisi que ele mesmo pour t'amener le message escolheu d'aujourd'hui. para te trazer a mensagem. Je veux prier pour toi. Antes eu vou orar por você. Prête attention. Preste atenção. Seigneur Dieu, mon Père, Senhor Deus Pai, je te remercie, mon Dieu, eu quero te agradecer d'avoir permis aujourd'hui de ter me dado que ta hoje parole o privilégio de soit falar de donnée tua par ton palavra. enfant, E vai ser dada pelo le teu diacre filho. Dwayne. O teu filho doente. Utilise-le, papa, Utiliza de ele la manière que tu veux, da uma forma que comme tu tu quer, le veux, Seigneur. como tu quiser. Parle avec nous aujourd'hui. Fala conosco. Et je te demande, E Seigneur, eu te peço, Senhor, prends soin de cette personne toma conta pour que dessa rien pessoa, ne le distraie que pas, nada possa pour que lui distrair puisse être attentive, essa pessoa para pour ela ficar écouter ton message. para escutar. Parle a avec palavra. nous, mon Seigneur. Fala conosco. Au nom du Père, No nome do au Pai, nom du Fils no nome do Filho et du e Saint-Esprit. do Espírito Au Santo. nom de Jésus. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Nous allons écouter la parole de Dieu Vamos escutar a par palavra le de diacre Deus Dwayne. com o irmão, o diácono Duane. Le diacre Dwayne. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Que alegria estar aqui com vocês nesse momento de live. Este momento a qual Deus nos proporcionou de estarmos reunidos em família. Mesmo você daí, na sua casa, no seu lar, mas estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Vamos então trazer a palavra neste momento, onde Deus colocou um propósito. Uma oportunidade para trazer até vocês, até o seu lar, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que cura. Aleluias.
Vamos abrir as nossas Bíblias. Nous allons ouvrir notre Bible. Isaías capítulo 43, Ésaïe chapitre 43, verso 13, verset 13. que diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Je le suis depuis le début, et personne ne le peut libérer, qui que soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer? Amém. Amados, talvez neste momento, Mes chers frères, peut-être en ce moment, esse momento de confinamento, ce moment de confinement, talvez você já se questionou por vários e vários dias, peut-être vous avez vous posé des questions dans plusieurs jours, e perguntando et en se demandant por que disso. pourquoi cela. Sabemos que essa pandemia Et sachant que cette pandémie, está atacando não somente a Europa, elle attaque pas seulement que l'Europe, mas o mundo todo. mais dans le monde entier. Muitos estão preocupados. Et il y en a beaucoup qui sont préoccupés. Infelizmente, pessoas já perderam a vida. Malheureusement, il y a des personnes qui ont perdu leur vie. E isso verdadeiramente toca os nossos corações, Et cela, ça touche vraiment notre cœur, não somente como seres humanos, pas seulement comme des êtres humains, mas também como cristãos, servos do Senhor. mais aussi comme chrétiens et serviteurs du Seigneur. Verdadeiramente isso toca os nossos corações. Véritablement, ça touche vraiment notre cœur. E a gente se pergunta, Et nous se demandons, e muitas pessoas também se perguntam, et il y a beaucoup de personnes qui se demandent, por que aconteceu e por que isso está acontecendo? et pourquoi cela se passe, et pourquoi ça se passe, Amados, chers frères. tudo isso tem acontecido Tout ça, ça se passe pela vontade de Deus. par la volonté de Dieu. Aqui eu li a palavra do Senhor Ici, j'ai lu la parole du Seigneur e eu quero trazer para vocês o título desta mensagem. et je vous amène le titre de ce message. Agindo Deus, quem impedirá? Agissant Dieu, qui empêchera? Com essa palavra, quero te encorajar. Avec ces paroles, je veux t'encourager. Esta está sendo realmente difícil para você e para sua família. Cela, c'est vraiment difficile pour toi et ta famille. Chegou o momento que você falou da onde vem o socorro, da onde vem o sustento. Eu olho para todos os lados Je regarde sur tous mes côtés e não consigo ver uma saída. et je n'arrive pas à trouver une sortie. Você já se fez essa pergunta? Toi-même, tu t'as déjà fait cette question Perguntando da onde eu encontro uma saída. en train de te demander où je peux trouver une sortie. Amados, Chers frères, tudo está acontecendo tout arrive pela vontade de Deus. par la volonté de Dieu. Você já se imaginou Tu t'es demandé déjà, tu t'imaginais e já se fez alguma pergunta concernente ao que está acontecendo? et tu t'es posé déjà une question, qu'est-ce que se passe? E você fica pensando, Et toi, tu penses, tu imagines, por que, meu Deus, está acontecendo isso? pourquoi, mon Dieu, ça se passe cela? Eu quero te dizer que todas as coisas cooperam para o bem Je veux te dire que toutes les choses qui se passent coopèrent
para o bem daqueles que amam a Deus. par le bien de ceux qui aiment à Dieu. Você, talvez, Vous, peut-être, durante todos esses dias, todos esses anos passados antes do confinamento, durant tous ces jours, durant toutes ces années du confinement, vocês estavam trabalhando muito, peut-être vous travaillez beaucoup, vocês não tinham mais muito tempo vous n'avez pas beaucoup de temps para a sua família, pour ta famille, para os seus filhos, enfim. pour tes enfants, enfin. Sabemos também que muitos casamentos, amados, Sachant que beaucoup de mariages, muitos casamentos estavam em decadência, em perda. beaucoup de couples, beaucoup étaient Mas, amados, mes chers frères. Deus Dieu fez, a fait, e eu creio, et je crois, que muitas que famílias beaucoup de familles restituíram, ont restitué, foram curadas, ont été guéries, não por uma doença, pas pour une maladie, mas sim espiritualmente, mais oui, et spirituellement, curadas guéries, conjugalmente. un couple. Amados irmãos, Chers frères, eu quero falar para você hoje, je veux vous dire ce soir, não importa a situação pelo qual você esteja passando, n'importe quelle situation vous êtes en train de passer, Deus irá permanecer ao seu lado, Dieu sera avec toi, fortalecê-lo, fortifié, livrá-lo. Protéger. Deus Dieu irá combater o sofrimento combattre le souffrement, da sua vida, a angústia que você passa por esse momento. l'angoisse que tu passes en ce moment dans ta vie. Mas a única coisa de que você pode ter certeza Mais la seule chose que tu peux être sûr, é que Jesus Cristo c'est que Jésus-Christ não abandona e nunca irá abandoná-lo. ne t'a jamais abandonné et n'ira jamais t'abandonner. Quando eu leio essa passagem, agindo eu, quem impedirá? Quand je lis cette passage, cette parole, agissons, qui ira nous empêcher? Eu vejo que é o próprio Deus Je vois que c'est le propre Dieu que nos comunica essas palavras através do profeta Isaías. qui nous communique cette parole à travers notre prophète Isaïe. Ou seja, Au soir, ele nos garante pelas sagradas escrituras il ne garantit par les sacrées écritures algo muito importante, quelque chose de très important, ou melhor, importantíssimo ou meilleur, très important para as nossas vidas. pour notre vie. Quando Deus age, Quand Dieu agit, ninguém o impede. personne ne l'empêchera. Ninguém o impede. Personne ne l'empêchera. Porque Deus está trabalhando em seu favor. Parce que Dieu, il travaille à ta Ele trabalha da maneira que Ele quer, Il travaille de la manière qu'il veut, como Ele quer, comme il veut, e na hora que Ele quiser, et à l'heure qu'il veut. Ele muda esta situação. Il change cette situation. Muitas das vezes, amados irmãos, Beaucoup de fois, mes chers frères, o sim de Deus le oui de Dieu, talvez você não queira aceitar, peut-être toi, tu ne veux pas accepter, mas é o melhor para mim e para você. mais c'est meilleur pour moi et pour toi. Por isso, meu amado, confie na vontade e no propósito de Deus. Pour cela, chers frères, aie la confiance dans le propos de Dieu Para a sua vida. pour ta vie. No momento certo, Dans le moment exact,
ele há de cumprir tudo aquilo que ele prometeu para a sua vida. Il aura de accomplir tout cela qu'il aura pour ta vie. E realizar Et réaliser, em sua devida hora. et dans la bonne heure. Confie em Deus. Confie en Dieu. Confie na palavra do Senhor. Confie dans la parole de Dieu. O próprio Senhor Jesus Cristo Le propre Seigneur Jésus-Christ diz que dit no mundo tereis aflições, dans le monde t'aurais des afflictions, mas tem de bom ânimo, mais aille de bonne volonté. porque eu venci o mundo. Moi, j'ai vécu le monde. Deus está segurando em tuas mãos. Dieu tient à ta main. Deus está segurando a sua família. Dieu il tient ta famille. Edifique a sua casa Et édifie ta maison na rocha, dans le rocher. na rocha que é Jesus Cristo. La roche, le rocher que c'est Jésus-Christ. Tudo isso vai passar. Tout cela va passer. Tudo isso vai um dia parar. Tout cela un jour va s'arrêter. O deserto não é por toda a vida. Le désert, c'est pas pour toute la vie. O deserto é pelo momento. Le désert, c'est pour le moment. Deus está agindo em seu favor. Dieu, il agit dans ta faveur. Como eu li aqui, Comme j'ai lu ici. em Isaías 43, no Isaïe, versículo 13. Chapitre 43, verset 13. Deus, Dieu, agindo eu, quem o impedirá? agissant Dieu, Agindo Deus, on agit Dieu, quem o impedirá? qui l'empêchera? Ele está no controle de todas as coisas. Il est dans le contrôle de toutes les choses. Deus está agindo ao teu favor. Dieu, il agit dans ta faveur. Deus está agindo no favor da sua família. Dieu, il agit dans le faveur de ta famille. Deus está agindo em favor da sua situação. Et Dieu, il agit en faveur de ta situation. Confie, Confie. permaneça confiante. Deus quer mudar a sua vida. Dieu, il veut changer ta vie. Deus quer transformar o seu lar. Dieu, il veut transformer ton foyer. Deus quer fazer algo para a sua vida. Dieu, il veut faire quelque chose. Ele pour ta vie. está dizendo neste momento: Il te dit à ce moment, eu estou agindo ao seu favor. E quem vai me impedir? et moi, Aleluia. je suis en train d'agir à ta faveur. Deus está agindo ao teu favor. Dieu, il agit à ta faveur. Não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus em sua vida. Il n'y aura personne qui pourra empêcher l'agir du Seigneur dans ta vie. Deus Dieu é Deus. est Dieu. Ele diz a sua própria palavra: Il le dit dans sa propre parole. eu sou o que sou. Moi, je suis qui je suis. Que Deus em Cristo Jesus Que Dieu en Christ Jésus te abençoe te grandiosamente. bénisse grandiosement. Eu agradeço a oportunidade. Je remercie l'opportunité. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandiosamente Que Dieu en Christ Jésus vous bénisse grandiosement as vidas les vies da família de la famille, dos missionários de tous les missionnaires que está aqui neste momento em Nantes, qui sont ici en ce moment en Nantes, missionário Potei e a sua esposa, le missionnaire Poté et son épouse, e enfim, os seus filhos, a sua son família. frère, sa famille, ses enfants. Brevemente, Bientôt, nós estaremos nos reunindo nous serons réunis como família em Cristo Jesus. comme famille en Christ Jésus. Que Deus em Cristo Jesus Dieu en Christ Jésus abençoe vocês vous bénisse. abundantemente. Alléluia. Aleluia. Gloire à Dieu, mes frères et Glória a sœurs. Deus, meus Quelle irmãos. belle parole. Que lindas Quelle parole Que palavra. qui confirme Que confirma ce que Dieu a pour nous, o que Deus ce que preparou. Dieu a pour ta vie, O que Deus ce que preparou Dieu para a préparé pour O toi. que Deus preparou. Je ne sais pas si tu as entendu comme Eu moi, não sei se você mais escutou comme j'ai como entendu eu la parole escutei, qui dit, Mas assim como escutei, quand que a Dieu palavra de agit, Deus diz,
Quando Deus age, qui va l'empêcher? quem vai impedir? Quand Dieu décide Quando Deus decide d'agir dans ta de vie, agir em nossas vidas, qui va quem l'empêcher? vai impedir? Quand Dieu ouvre une Quando porte, Deus abre uma porta, qui va le fermer? quem vai fechar? Quand Dieu ferme une porte, Quando Deus fecha uma porta, qui va l'ouvrir? quem vai abrir? Dieu travaille dans la vie de chaque personne Deus, ele trabalha na vida Comme de il cada le veut. pessoa, como ele quer, et de la manière qu'il le e da veut. maneira Et que ele quand il le veut, quando à l'heure qu'il le e veut, no momento que ne ele vous trompez pas. não se engane, Votre vie, a sua il est dans la main de ela notre está na Seigneur. mão do Senhor. Jésus-Christ, Jésus-Christ. il est le rocher Ele é éternel. o rocher, a rocha. Bâtis ta maison Funde sua dans casa cette rocher nesse qui est rocha, Jésus-Christ. que é Jesus Cristo. N'oubliez pas une chose. Não esqueça Dans la bouche des serviteurs de Dieu, da boca do Dieu servo a de parlé avec toi aujourd'hui. Deus falou com você. Dieu te dit, E Deus falou. en fait, Dieu veut te faire comprendre Deus, enfim, que Deus quer te fazer que quand il a compreender décidé que quando ele decide d'agir dans ta vie, de agir na sua de vida, transformer ta vie, transformar a sua vida, qui va l'empêcher? quem vai impedir? Ta vie A tua ne vida. dépend pas de Ela personne não d'autre. pode depender de Il ninguém. dépend que de Ela tem Dieu. que depender só de Deus. Confie-toi à Dieu. Confie em Deus. Confie-toi à Dieu. Confie em Deus. Comme le message. Quando Il faut se Como confier à Dieu diz a mensagem, permanente. temos que confiar Et la permanentemente. gloire de Dieu E a glória va de se Deus, réaliser. ela vai se Je realizar. remercie Dieu Eu quero agradecer a pour Deus ta vie. pela sua vida. Toi qui as écouté ce Você que message. escutou essa mensagem. Toi qui as écouté Você que escutou ce que Dieu t'a o que parlé Deus falou aujourd'hui. para você hoje. Toi qui as entendu Você que escutou la parole de a Dieu palavra de qui Deus te que garantit, te garante, qui te dit qu'il est avec toi, que te diz que qui ele te dit está qu'il com ne va pas você, que t'abandonner. te diz que não vai te Je abandonar. remercie Dieu Eu quero agradecer pour la a vie Deus du diacre pela Dwayne. vida do diácono Dwayne. Mes frères et sœurs, Dieu est bon. Meus irmãos, Il y Deus é a bom. quelques semaines seulement Faz algumas semanas que le somente couple, que o casal ils étaient à Paris dans l'église de Paris, esse à la casal DDI Paris. estavam na DDI Ils de ont Paris servi à la DDI Paris. e eles serviam lá. Ils avaient servi déjà en Guyane E eles française, já passaram pela à la Guiana DDI Francesa, Guyane à Cayenne. na DDI em Guiana Et après, ils se trouvent à e Paris. depois vieram a Paris. Mais Dieu nous aime autant. Mas Deus nos ama Dieu ne fait tanto. pas d'exception de personne. Deus não faz essa Dieu fait des choses Deus ele faz en as coisas équilibre. Et equilibradamente. comme Dieu nous a tant E aimés, como Deus nos il tanto nous amou, a amené cette ele nos coupe trouxe esse pour casal nous aider ici à la mission. nos ajudar aqui na missão. Maintenant, Agora, ils sont fait partie eles fazem de parte notre de famille, nossa à família. DDI A Nantes, DDI Nantes, la région Pays de la na Loire. região Pays de la Mais Loire. rappelle-toi une Mas chose, lembre-se, c'est que Dieu t'a parlé o que aujourd'hui. Deus te falou hoje, Quand tu l'as décidé, quando ele decidiu, lui seul só ele décide vai ce decidir qu'il va faire o que ele vai fazer dans ta vie. na tua Et vida. personne ne peut pas E l'empêcher. ninguém vai poder impedir. Reste ferme, Fique firme. soyez courageux, Seja corajoso. garde la foi, Guarde a fé. ne perde pas la foi, Não perca a fé. ne te désespérez pas. Não te desespere. Dieu il est avec toi. Deus está com você. En ce moment, Agora, neste je veux momento, prier pour vous. eu vou orar por você. Je veux prier pour toi, Eu vou orar por ti. toi qui es angoissé, Você que está se sentindo toi qui es angustiado, désespéré, desesperado. toi que peut-être s'est confiné toute Você seule que está em quarentena sozinho, dans sa maison, na sua casa, loin de tout le monde, longe de todos. et tu n'as personne E avec você toi. não tem ninguém junto com Tu você. es dans l'angoisse E totale. você está se sentindo angustiado. Je vais prier pour Eu toi. vou orar por você. Amen. Amém? Ferme tes yeux. Feche seus Où olhos. que tu te trouves, Aonde você se encontrar. peu importe le lieu, Pouco importa o lugar. ferme tes yeux. Feche seus olhos. L'Esprit Saint de Que Dieu, o Espírito Santo de il n'y a Deus. pas de barrière pour lui. Não existe barreira. Il n'y a pas de barrière qui O empêche Dieu Espírito d'agir. Santo de Deus, nada pode Dieu va te bénir impedir o aujourd'hui. seu agir. Deus vai te Je prie pour abençoar hoje. Vou orar por você. Seigneur Dieu, mon Père,
Senhor Deus Pai, Au nom de ton Fils Jésus-Christ, no nome do teu Filho Jesus, je te remercie, mon Dieu, eu quero te agradecer pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui, pela palavra que foi nos dada pour le hoje, message que tu nous as mené, pela mensagem que tu nos trouxeste. que tu nous dis, Seigneur, E tu disseste que quand tu décides d'agir, que quando tu decides de agir, personne ne peut pas t'empêcher. ninguém pode te impedir. Mais il y a un temps pour toutes choses. E que tem tempo para Et todas tu agiras dans notre vie E tu agirias em nossa quand vida. tu le veux. Quando tu Et dans le quiseres. moment sûr, E no momento bem tu certo, feras la tu différence. farias a Et diferença. à partir d'aujourd'hui, E a partir de je agora, te demande, de hoje, Seigneur, eu quero te pedir, pour la Senhor, vie de mon frère, de ma sœur, pela vida do meu irmão, da minha qui irmã, est angoissé, que está qui angustiado, est que désespéré, está qui ne desesperado, sait plus quoi que faire, não sabe mais o que fazer. que l'Esprit E o consolateur Espírito Santo Consolador qui commence à toucher comece a tocar en ce moment neste instante la vie de cette que a personne, vida desta que pessoa, l'Esprit que o consolateur, Espírito Santo qu'il commence à Consolador toucher le cœur de cette comece a tocar personne neste et qu'il commence à lui donner, Seigneur, e comece la paix à l'intérieur de a lui, paz qu'il interior, commence à lui donner la que joie ele receba a et alegria, que le sang de que Jésus-Christ o sangue de qui a Jesus coulé dans la croix de que Calvaire foi derramado le purifier de toutes choses, ele purifique de le tudo, purifier de toutes choses, ele purifique de et que le tudo. nom puissant de Jésus, Que o nome qui est poderoso au-dessus de tout le nom, que está acima de tudo arrache cette angoisse arranca essa angústia de la vie de cette da vida personne. dessa pessoa. Que le nom puissant de Jésus Que o nome poderoso arrache maintenant arranque agora cette angoisse essa angústia qui est à l'intérieur de cette seu personne, interior. qui le brise Seja maintenant. quebrado agora. Angoisse soit brisée Angústia seja au quebrada. nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Soyez brisé au nom de Seja Jésus. quebrada em nome de Soyez brisé au nom de Jésus. Seja Que quebrantada le em nom nome de puissant de Jésus-Christ Que o nome poderoso arrache la tristesse arranque essa dans le tristeza cœur de celui qui est triste. do coração dessa Au pessoa. nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus. Tristesse sort de cet corps. Sai deste Le corpo. corps de cette personne ne Este t'appartient corpo pas. dessa pessoa não Ça te appartient à pertence, l'Esprit Saint de Dieu. mas ela pertence ao Au Espírito. nom de Jésus-Christ, É no nome de que Jesus l'esprit diabolique que todo espírito qui te rende prisonnier que te rende preso depuis des années, há tantos tu anos. essayes d'avancer, E tu tu n'arrives pas à avancer. ir à frente, mas tu não consegue. L'esprit diabolique Espírito de qui amor est là, que está aí nessa pessoa. au nom de Jésus-Christ, No nome de Jesus. sors de ce corps, Sai deste sors de ce corps, Sai deste sors de ce corps, Sai deste sors de ce corps. Sai deste C'est un É ordre. uma ordem. Je ne te demande pas un Eu faveur. não te peço nenhum Où il y a favor. l'Esprit de Dieu, Porque onde tem um espírito, aucun mal ne peut résister. nenhum mal Où pode. il y a l'Esprit de Dieu, Onde há o espírito, aucune maladie ne peut résister. nenhuma Au doença nom de pode. Jésus-Christ, No nome de Jesus. l'esprit satanique Todo espírito satânico. sort au nom de Jésus-Christ. Sai em nome de Jesus. Sors de cette corps au nom de Jésus. Sai deste corpo. Sors de cette corps au nom de Sai Jésus. desta vida em nome de L'esprit diabolique, Espírito de amor. l'infirmité diabolique, Doença. sors de cette corps. Sai deste Au corpo. nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Maladie, infirmité. Doença. Sors au nom de Jésus. Sai em nome de Maladie de coronavirus. doença do coronavírus. Sors au nom de Jésus-Christ. Sai em nome de Cet Jesus. corps ne t'appartient pas. Pois este corpo Il não appartient te au pertence. Saint-Esprit de Dieu. Ela pertence ao Maladie de Espírito diabète. do corpo. Diabetes. Sors au nom de Jésus. Sai. Maladie de cancer. Câncer. Sors au nom de Jésus. Sai em nome de Sors au nom de Jésus. Sai em nome Seigneur Dieu Tout-Puissant, de Senhor Deus transforme le corps de cette personne. Transforma o corpo. Transforme la vie de cette personne. Transforma a vida dessa Redonne-lui confiance. Dai a ela Que le manque de confiance sorte de la vie de cette falta de personne. confiança sai desta Redonne la joie. Dai a alegria. Redonne la paix. Redonde
fidelidade. Redonne l'amour de Christ. O amor de Au nom Cristo. de Jésus-Christ. No nome de À Jesus. partir d'aujourd'hui, A partir de plus hoje, jamais cette personne nunca mais être désespérée. vai ficar. Plus jamais dans cette personne. Nunca mais Au essa nom de pessoa, Jésus-Christ. no nome de Plus jamais il doit être angoissé. vai se tornando Plus chato. jamais il doit être désespéré. Nunca mais haverá Plus jamais il doit être Nunca dans mais cette haverá situation. essa situação. Au nom de Jésus-Christ, No nome de Dieu Jesus. Tout-Puissant, Deus rétablis ton alliance estabelece uma avec nova cette aliança personne. com esta pessoa. Toi qui m'écoutes, Você que me escuta. peut-être tu es à l'hôpital, Talvez você está dans un lit couché, ou deitado no leito, infecté par le coronavirus, infectado infecté por par Covid, une maladie quelconque, por alguma et doença. tu n'as plus de solution. Você não tem mais Le médecin ne sait plus quoi faire. Os Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Mas no nome de soyez guéris de maintenant. Nazaré, Soyez guéris maintenant. seja curado. Lève-toi. Levante. Lève-toi. Levante. Au nom de Jésus-Christ. No nome de Et Jesus. marche. E ande. Lève-toi. Levante. Quelle que soit la maladie Quer que seja qui a t'attaque en doença ce moment. que está te atacando. Au nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus. Lève-toi. Levanta. Et marche. E anda. Et cette maladie, E essa plus doença jamais, nunca mais il va revenir dans ton vai corps. voltar para Parce você. que l'Esprit Saint de Porque Dieu o Espírito va Santo s'installer à l'intérieur de vai toi. se instalar no Seigneur seu Dieu Père, Senhor Deus je te Pai, remercie eu quero te agradecer pour la guérison pela cura de cette personne. dessa pessoa. Si c'est ta famille Se é a tua família qui se trouve dans ce cas, que está nessa il faut situação, croire dans cette prière você tem que que crer na Dieu l'a oração déjà que guéri. Deus já, Au nom de no Jésus-Christ. nome de Jesus. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus je te Pai, remercie. eu quero Je te rends grâce te agradecer pour la vie de tous ceux qui sont pela participés vida de cada pessoa que avec nous participou dans ce culte. neste culto. Merci pour la parole. Obrigado pela Merci tua pour la palavra, louange. pelos louvores, Merci pour la vie. pela vida. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Obrigado por tudo que tu nos Au dá. nom de Jésus-Christ. No nome de Au Jesus. nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus. Au nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus. Amen. Amém. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. À partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, tu ne seras plus angoissé. você não terá mais Tu angústia. ne seras plus Você désespéré. não estará mais Parce desesperado. que l'Esprit Saint de Dieu, Porque o Espírito Santo de il Deus, habite en toi. ele mora em você. Ne crains de rien. Não tenha medo de Il y nada. a un Dieu Existe um Deus qui prendra soin de que toi. toma conta de você. À partir d'aujourd'hui, E a partir de hoje, finis avec la désespération. acabe com o Finis desespero. avec l'angoisse. Acabe com a angústia. Parce que Dieu, Porque Deus, Jésus-Christ de Nazareth, Jesus Cristo, il est au contrôle ele está no de controle toutes choses. de todas as coisas. Amen. Amém? À partir de maintenant, A partir de agora, tu es une nouvelle personne. você é uma nova pessoa. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, Você que não aceitou Jesus, acceptez le Seigneur Jésus aceite Ele como o avec seu moi en Salvador. ce moment. Comigo neste momento. Fléchir tes genoux Dobre seus joelhos par terre ao chão et dis avec moi, e diga comigo: Seigneur Dieu, Senhor Deus, j'accepte maintenant eu te aceito agora le Seigneur Jésus-Christ como o Senhor Jesus Cristo, comme mon unique como o meu único et suffisant e suficiente Seigneur. Senhor. Et à partir de maintenant, E a partir de agora, si j'avais fait un pacte se eu talvez fiz um pacto avec le diable, com o diabo, conscient ou consciente inconsciemment, ou inconscientemente, je brise au nom de eu Jésus-Christ quebro em nome et de je Jesus. dépose ma E vie eu deposito minha vida entre tes mains entre tuas au mãos. nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus. Tu peux être sûr Você pode ter a qu'à partir de certeza ce moment, que a partir deste momento tu es devenu une nouvelle você se créature tornou uma en nova Jésus-Christ de em Nazareth. Jesus Cristo de Toi qui veux se réconcilier, Você que quer se répétez la même chose avec moi. repita a mesma coisa En comigo. ce moment, Neste momento. dites avec moi, Diga junto comigo. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai,
Au nom de Jésus-Christ, No nome de Jesus je Cristo. reviens vers toi Eu volto a ti. et j'accepte maintenant Eu te aceito le novamente. Seigneur Jésus-Christ Jesus Cristo. dans ma vie Na minha vida. comme mon unique, Como meu único. suffisant E et suficiente. Seigneur. E Senhor. Et si j'avais fait un pacte E se eu fizer algum pacto avec le diable, com o diabo, conscient ou inconscient, consciente ou je inconsciente, brise maintenant eu quebro agora. au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Tu es devenu maintenant Você se tornou enfant de Dieu, filho de une Deus, nouvelle créature. uma nova criação. Et Dieu prendra E soin de Deus toi. cuida de você. Amen. Amém? Je voudrais vous remercier Eu quero agradecer à tous ceux qui ont a participé todos que dans participaram cette culte avec nous. neste culto conosco. Que Dieu vous bénisse grandement. Deus abençoe Que você. Dieu prenne soin de vous et votre Que famille. Deus cuide de você e Nous sua devons família. continuer à louer Seigneur. Devemos continuar louvando. Le monde a arrêté, O mundo parou, mais l'Église ne pas arrêté. mas a igreja não parou. L'amour de Dieu dans O notre vie ne pas amor de arrêté. Deus em nossa vida Et não continuons parou. à louer l'Éternel E ensemble. continuamos a louvar ao Senhor. N'oubliez pas, Não esqueça. allez dans notre site, Vá lá no nosso dans notre chaîne YouTube, no nosso canal YouTube. et vous pouvez voir plus de vidéos. E você pode ver vários. Et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Se Senhor. inscreva no canal Missionnaire Poté. Missionário Et Poder. likez les vidéos. E like Amen. e compartilhe. Et dans notre Facebook ADDI E Nantes, nosso Facebook é DD vous pouvez Nantes. aussi revoir les Você vidéos. pode Et rever vous serez au courant de tout ce qu'on est en train de faire. e você estará ao corrente de tudo que Que Dieu vous bénisse. E Deus vos abençoe. Nous allons prier maintenant Agora nós vamos orar pour remercier à Dieu em agradecimento a pour cet Deus merveilleux culte por esse maravilhoso culto qu'il nous a donné que aujourd'hui. Ele nos deu hoje. Que Dieu vous bénisse à Que tous. Deus vos abençoe a todos. Seigneur Dieu, mon Père, Senhor Deus Pai, au nom du Seigneur Jésus-Christ, no nome do teu Filho Jesus je te Cristo, remercie, mon Dieu, eu quero te agradecer pour la vie de mon ami, pela vida dos meus pour la vie de ma soeur, mon da frère, minha irmã, do meu irmão, tous ceux qui ont participé dans cette de todos culte. esses que participaram Le deste diacre Dwayne et son o épouse, irmão, o diácono Duane e sua esposa, la sœur Jeanne, a irmã Jane, qui a fait la traduction en que français. fez a tradução em francês. Seigneur Dieu, prends soin d'elle. Senhor, toma conta Continue dele. à la bénir, Seigneur. Continua abençoando. Continue à bénir cette couple Abençoa este casal que tu as emmené que ici, tu trouxe Seigneur. até aqui. Au nom de Jésus-Christ, No nome de Jesus. manifeste dans leur vie, Seigneur, Manifesta em suas ton vidas abondance. a tua abundância. Manifeste dans la vie de cette personne Manifesta na vida ton dessas abondance. pessoas a tua et abundância. sois avec nous Esteja conosco chaque jour cada dia. qui se lève. Que se levantar. Continue à nous donner ton amour Continua a nos et encher garde-nous, de Seigneur, de nos guardar dans ta paix. na tua paz. Au nom de Jésus-Christ. No nome do teu Filho. Merci pour Jesus cette Cristo. culte, Seigneur. Eu te agradeço Merci pour este toutes culto, choses. por todas Merci as pour la coisas, famille que tu m'as pela donnée. família que tu me deste. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Au nom du Père, Em nome do Pai, au nom du Fils do Filho et du e do Saint-Esprit. Espírito Santo. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, je voulais partager avec vous eu quero dividir com vocês la bénédiction que j'ai reçue aujourd'hui. a bênção que eu recebi hoje. Aujourd'hui, moi et mon épouse, Hoje eu e minha esposa c'est notre anniversaire de é o nosso mariage. aniversário de casamento. Nous avons fait aujourd'hui Hoje fizemos 17 ans de mariage. 17 anos de casamento. 17 ans que Dieu nous a donnés. 17 anos que Deus 17 ans nos que deu, Dieu nous a bénis. que Deus nos abençoou. Et je remercie le Seigneur E eu agradeço ao pour Senhor l'épouse qu'il a mis dans mon côté. pela esposa que Ele me deu Cette ao meu lado. femme Essa mulher qui me conseille, que me dá qui conselho, est mon amie en plus, que é também minha amiga et mon épouse. e minha esposa. C'est la meilleure épouse du monde. É a melhor esposa Il do mundo. n'existe pas une épouse comme elle. Não existe uma Je como remercie l'Éternel Eu agradeço ao pour Senhor sa vie. pela sua vida. Que Dieu continue à nous bénir. Que Deus Que continue Dieu continue à nous donner encore plus de Ele vie. nos dá muitas Et que bênçãos notre mariage e que o nosso casamento continue à survivre, a sobreviver, à vivre a viver en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Merci. Obrigado. Je voulais partager ça avec Eu vous. queria partager, Que dividir, Dieu vous compartilhar bénisse. com vocês esse
momento. Que l'amour que Deus Dieu nous deu, donne, abençoe. que Dieu vous donne aussi. Que Deus deu a nós, Ele Au nos nom deu. de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. La paix du Seigneur à vous A tous. paz do Senhor a todos. Amen. Amém.